Já chegaram! Boa noite, meus queridos amigos Juliana e Jamil. A dupla, né? Juliana e Jamil até combinam os nomes, né? Boa noite, Sinara. Que prazer estar aqui. Igualmente. Tudo bom, Sinara, Jamil? você sabe que aqui já estamos mais próximos do fim do governo Bolsonaro, né? Ah, meu Deus. Nós estamos 5 horas na frente, então, né, Juliana? Já está quase. Estamos na contagem regressiva aqui. Para o fim desse Meninas, é um pesadelo. prazer conversar com vocês. A Juliana eu conheci pessoalmente outro dia. O Jamil ainda não tive o prazer de conhecê-lo. Primeira vez que a gente conversa, né, Jamil? Verdade. Muito obrigado pelo espaço. Juliana, boa noite. Tá tardão aí? Já é mais de meia-noite aí, né? Já é mais de 1 hora da manhã. Coitados. Vamos lá. Tá calor ou tá frio? Bom, aqui em Roma começou a esfriar agora, hoje está chovendo, está um clima chato, mas está naquela fase que esquenta, esfria. Não entrou ainda o outono bravo, não, mas já está se despedindo aqui. O outono é delícia aí na Europa, né? Bom, hoje já ligou o aquecedor da casa, o que me preocupou, porque nem terminamos setembro e tava 6 graus, aí não dava, né? Os moleques, as crianças já estavam... O Jamil é vizinho do Paulo Coelho, lá em Genebra, e a Juliana mora em Roma, e juntos eles escreveram, gente, esse livro aqui, ó, que está saindo agora, que é um livro de cartas, um livro de correspondência entre os dois. A gente vai falar sobre o livro, mas eu quero começar essa entrevista. Eu preciso perguntar para vocês se vocês assistiram aquela porcaria daquele debate ontem. Que raiva, viu? Amanheci assistindo o debate, Sinara. Que aqui já era muito tarde, né? Eu dormi no sofá assistindo o debate para não perturbar o resto da família. Mas assisti aquela palhaçada toda. Eu estava escutando você falando agora do falso padre, que eu acho que a gente pode ter a medida da qualidade da nossa democracia por um tipo como esse ser aceito num debate importante Sim. como esse, no debate mais importante, às vésperas da eleição, e a gente precisa de assistir aquela palhaçada daquele padre colocado ali. As alcunhas foram maravilhosas, né? Padre Laranja, padre de festa junina. E foi tudo isso mesmo. Ele foi colocado para tumultuar e tumultuou, né? Conseguiu. Os comentários que o Silvio Almeida fez no Twitter eram perfeitos, né? Ele falando assim que não sei o que é mais inconcebível, um padre de Araque num debate ou o próprio Bolsonaro concorrendo à reeleição, né, gente? Mas no fundo foi muito triste. Eu acho que aquele debate ontem, eu acho que eu não fiquei a noite toda acordado, eu fiz ao contrário, eu acordei cedinho e assisti basicamente hoje pela manhã, que era ainda madrugada aí. Mas é muito triste quando a democracia depende justamente de um teatro daquele. Aquele foi o último, vamos só colocar numa perspectiva, aquele foi o último debate antes da nossa eleição mais decisiva na nossa história recente da democracia brasileira. Ou seja, não é só a questão Bolsonaro que precisa ser resolvida, tem algo muito profundo, corroído, que a gente vai precisar ter a consciência de que essa democracia não é a democracia que vai dar as respostas que a gente fala tanto no livro, né, Juliana? Em termos de expansão de direitos. O que a gente viu ontem não tem nenhuma relação com a expansão de direitos, com o direito de ter direitos, com a transformação de uma população em sociedade. Não é aquilo. Muito triste, né? E eu não sei se vocês chegaram a ver que eu estava falando aqui, eu fui fazer uma pesquisa, né, como se diz aqui no Brasil, puxar a capivara do padre, e achei uma matéria dizendo que ele é professor de artesanato. Eu não entendo como é que uma pessoa pode se apresentar como padre. Isso não é falsidade ideológica, gente? Na minha época era, né? Olha, Sinara, eu não sei se você viu, tem também uma carta da Igreja Ortodoxa Síria. Aí é uma coincidência. Meus pais casaram nessa igreja, então eu conheço quase todos ali. E por acaso, quando eu vi a carta, obviamente eu identifiquei também quem estava assinando. E é assustador se a gente pensar que a fraude pode ser da dimensão de você, inclusive, enganar. E aí não é enganar um outro candidato,
enganar o Lula ou enganar alguém. Eu fico pensando, enganando quem usa, perdão, quem busca na fé respostas. Porque a gente não pode acusar uma pessoa, olha só, ele foi lá buscar na religião respostas para a vida dele. Não estou falando do padre, estou falando do cidadão. Né? E aí você pensa, calma aí. E aí ele vai num charlatão desse, porque não tem outra palavra. É um charlatão. Né? E aí você faz o quê? Eu fico imaginando a cobrança do Pix lá dele para a igreja. Qual igreja? Do que a gente está falando aqui? Quer dizer, é uma fraude completa, é um governo fraudulento, completamente fraudulento, que usa até isso no final da campanha. E a loucura é que as redes bolsonaristas estão, assim, polvorosa, né? O comentário, eu fico infiltrada em algumas redes bolsonaristas, e o comentário deles hoje é que o padre foi a estrela do debate, é que o padre estava lá para, enfim, iluminado de Deus. Você fica, gente, em que mundo essas pessoas vivem? Ele convenceu uma parcela grande do eleitorado de que era um padre mesmo, que era sério, que estava lá junto com o Bolsonaro, enfim. Botaram muitas imagens do Lula machucado, como se tivesse levado uma surra, né? Que também me incomoda, né? Porque é um senhor, gente, é uma pessoa de 76 anos. Você quer ver o Lula esmurrado? Você quer ver o Lula com o rosto sangrando? Sabe? Que tipo de gente é essa? Gente que mata, Sinara. É isso. Meu Deus. Bom, vamos falar aqui sobre o livro de vocês, para a gente dar um pouquinho de otimismo aqui nesse país, viu? Porque realmente às vezes dá vontade de largar tudo de mão, né? Eu queria que vocês começassem contando aqui para a gente. Eu vi que a Juliana fala no começo que o Jamil que teve a ideia e fala assim: temos que escrever alguma coisa juntos. Mas essa história de temos que escrever alguma coisa juntos surgiu onde? Nas redes sociais? Vocês já se conheciam pessoalmente? Porque a Juliana, Jamil, apesar de ser daqui de Brasília, a gente se conheceu através do Facebook. Eu comecei a gostar muito dos textos dela, são maravilhosos. Recomendo que vocês sigam a Juliana no Facebook, os textos dela são incríveis. E aí foi assim que a gente se conheceu. Então eu queria saber a história de vocês também. Então desculpa, Juliana, vou te interromper, não vou deixar você contar, sou eu que vou contar essa parte, Sinara. Aconteceu comigo exatamente o que aconteceu com você. Eu conheci a Juliana pelos textos que ela escreve, e aí durante a pandemia, provavelmente também alguns você deve ter lido. O que acontece? Eu estou em Genebra é a sede da OMS, e a OMS era o centro do mundo naquele momento da pandemia, coletiva de imprensa todos os dias, mas coletivas super áridas, super técnicas, máscara ou não máscara, distância, não distância, o que fazer, etc. E aí eu chegava em casa, e claro, nós como jornalistas, nós estávamos naquele grupo de profissionais, como é que era? Profissionais essenciais. Então podia circular, Sim. etc. E aí eu chegava em casa e ia ler o que estava acontecendo no mundo e, por algum motivo mágico, e aí é mágico no bom sentido mesmo, apareciam textos da Juliana contando como era o confinamento em Roma. E aí eu vou te dizer, aqueles textos me guiaram, foram minha bússola durante várias semanas daquele início da pandemia, e eu passei a admirar muito os textos dela, e não o texto em si, não a escrita, mas o fato de que aquilo ali representava, para mim, oxigênio. Então, foi dali que apareceu, e por isso que a Juliana aí conta a outra parte da história, se ela quiser. Me acusou de ser paulista, Sinara, imagina só. O quê? Ela me acusou de ser paulista. Ela te acusou disso? É uma acusação, é gravíssimo. E você é de onde, afinal? São Paulo. Então não foi uma acusação, foi uma constatação. Não, a gente começou a conversar, Sinara, daí, e assim, nós temos muitas coincidências, né? Nós temos filhos da mesma idade, bom, nós dois moramos fora do Brasil há muito tempo, e a gente
compartilha as mesmas angústias, as mesmas preocupações, a mesma revolta em relação a tudo que está acontecendo no Brasil. E naquele momento de pandemia, assim, eu comecei a escrever sobre a pandemia, inclusive por conta disso, para poder dividir essa perplexidade numa tentativa de falar, gente, vai chegar aí, é feio, é terrível, e eu me preocupava muito de como que seria para o Brasil, sob um governo Bolsonaro, passar pelo que a Itália estava passando. Então, a gente começou a trocar muito, a dividir nossas saudades, as nossas preocupações e tal, e aí um dia o Jamil falou, a gente tem que escrever alguma coisa juntos. E eu, que sou filha de cariocas, pensei que fosse aquela coisa de... Né, a gente se vê, passa lá em casa. Eu falei, temos que sim. Mas uma semana depois ele tinha a proposta da gente trocar as cartas e foi assim que a gente começou. Mas vocês se conheceram pessoalmente quando? A gente se conheceu pessoalmente já com o livro quase pronto. Não, no fundo então, foi uma era uma coisa assim, né? Nunca te vi, sempre te amei, né? Isso, mas no fundo foi uma oportunidade boa, porque as cartas, claro, as minhas cartas eram absolutamente endereçadas para a Juliana, mas como ela não me conhecia, eu tinha que me apresentar nas cartas, não só em termos dos temas, mas até da minha vida privada, da minha vida particular, o mesmo dela. E aí acabou que as cartas tiveram esse tom que, ao mesmo tempo, tratam de temas áridos e temas espinhosos, mas também a gente acaba falando muito do que acontecia em casa, na cozinha de casa, na situação da família, etc. Então, essa combinação funcionou, no fundo, acabou funcionando, o fato de a gente não se conhecer. E nós mantivemos a dinâmica da correspondência mesmo, Sinara. Assim, a gente não participou da escritura um do outro. Eu já mandava a carta pronta para ele, já me respondia pronta também. Era como pegar a carta, rasgar o envelope e ler a correspondência pronta. Mas a logística qual era? Era por e-mail? Vocês mandavam por e-mail? Ou era aquela publicação no Facebook que todo mundo via? Não, a gente se mandava por e-mail. A gente tentou manter esse mistério aí de como é que as cartas chegavam, mas a gente se mandava por e-mail. E foi muito gostoso, porque nesse processo... bom, eu sempre escrevi muitas cartas, né? Mas tinha muito tempo que eu não me correspondia com alguém com frequência por cartas. E foi maravilhoso, porque era isso, eram 2 por mês, né? Uma minha e uma do Jamil. E eu passava o mês inteiro meio que pensando sobre o que eu iria escrever para ele. E a gente não combinou nenhum tema, não tinham combinados, assim, a gente era o que estava mobilizando a gente no momento, então a gente nunca sabia o que vinha do outro. Um mês eu começava, um mês ele começava. Então foi uma grande aventura e uma companhia importante para mim naquele momento, que a gente estava testando a temperatura, né, desse novo mundo pós-vacina, a gente não sabia como seria ainda. A gente começa a nossa correspondência ali no comecinho do verão pós-vacina, recém-vacinado. Julho de 2021, né? Isso. E quando a gente começou, a gente falou, não, a gente escreve até a véspera da eleição brasileira, né? Vamos tentar fazer um registro desse momento, né? Que ainda é um Brasil do Bolsonaro. A primeira carta é de 1º de setembro de 2021, e aí, pelo menos acho que vocês selecionaram. São todas aqui ou vocês selecionaram? E a última é do dia 19 de julho de 2022, praticamente um ano e pouco de trocas, né? Mas estão todas aí. Fala, Jamil. Não, Juliana. Tem várias aqui que eu joguei fora porque não dava para competir com o teu texto, entendeu? Aí eu jogava fora. Mas das que a gente se trocou de carta, sim, estão todas aí. Eu também tenho um cesto cheio aqui, Jamil. Certo que também é fácil ver com você. Não se preocupe, né? Olha, deixa eu agradecer aqui. Você sabe que eu tenho um filho de 11 anos que fala assim, nossa, essa Juliana, até bom dia ela escreve em poesia. É isso mesmo. Então... que fofo. Ela tem mesmo uma escrita amorosa, né? A escrita da Juliana é amorosa, ela escreve com o coração, sem dúvida. Deixa eu só agradecer aqui a Rosana Lage, que mandou um superchat, Lula lá! E a Verônica Nascimento falando aqui, o Brasil não merece o Lula, dói em mim os ataques. Eu sinto isso também, viu? Eu realmente acho uma injustiça tão grande. Eu, quando vejo assim o Felipe Neto pedindo desculpa para Dilma, sabe? A gente tem alguns políticos que não mereciam passar por essas situações, né?
Bom, já que pegando aqui o gancho do título do livro Ao Brasil com Amor e aquela história famosa, quero perguntar para vocês: todas as cartas de amor são ridículas mesmo? Acho que sim, né? Mas é um bom ridículo, né? É um ridículo bom, né? A gente tem falado muito de amor nesse momento, né, de lançamento do livro, de promoção do livro, e eu tenho pensado, Sinara, que a gente está precisando de levar o amor mais a sério, sabe? É muito curioso como a gente, sempre que a gente começa a falar do livro, começa a falar de amor, a gente tem que se justificar. Falar, não estamos falando do amor romântico, né, do amor ciranda, né, não estamos sugerindo abraçar árvores. O amor está sendo mal visto atualmente, né? E o amor está sendo visto como perfumaria. E eu fico me perguntando como é que essas pessoas têm amado, porque o amor não é uma coisa tranquila, dócil. O amor é uma coisa que exige ação, exige que você esteja implicado, existe investimento. Amor não é uma coisa passiva, não, o amor é um sentimento que chama ação. Eu acho que o ódio é muito mais imobilizante nesse sentido, porque você pode simplesmente ficar na frente do seu computador odiando, né? Virou um esporte mundial, isso de você ficar com o celular na mão odiando. Mas o amor não. O amor é exigente, o amor exige reciprocidade. Enfim, eu acho que a gente está precisando de levar o amor mais a sério. É muito curioso como, se a gente fala de ódio, a gente não tem que explicar do que a gente está falando, né? Todo mundo sabe que é ódio, né? A gente pode dar vários nomes para o ódio, mas a gente fala ódio, todo mundo entende. E o amor a gente tem que se explicar como se estivéssemos passando o recibo de ingênuos, de otimistas. Naif, né? Eu tenho um amigo que você falando sobre essa história do amor, aí eu lembro que eu tinha um amigo que ele falava assim, precisando malhar, porque eu vou me apaixonar, então eu tenho que me preparar fisicamente para poder entrar numa relação. Ele falava isso, eu achava muito engraçado. Sinara, tem uma questão eu acho que do livro, que você perguntou desse alimento ridículo, que é a gente entender o amor não apenas como um assunto privado, ou um assunto de um casal, um assunto de uma família, mas um assunto de sociedade, né? Um tema de sociedade. E aí o amor, como política, ele não é... A gente não está propondo nenhuma seita nova do padre Kelson, não é isso. A gente não está propondo... Não estamos. Nós não estamos propondo nenhum tipo de ideologia, não é isso. É transformar esse sentimento em direitos, né? Então, o amor como política, como a Juliana falou, ele exige ser levantado do sofá e trabalhar, basicamente, né? Então, a construção de uma sociedade com direitos a ter direitos, ela é muito mais trabalhosa do que uma sociedade numa lei da selva. Então, um pouco que a gente fala, que a gente tenta tratar, é disso, mas não num aspecto de receitas, não é um livro de receitas, não é um livro de autoajuda, longe disso, é um livro bom. Eu tentei que a Juliana me ajudasse, porque eu faço várias perguntas para ela nas cartas e que ela me devolvesse respostas. E ela me devolvia perguntas. Aí confundia tudo, né? Mas por quê? Porque a gente não buscava ali certezas. O que eu acho que permeia o livro de todos os temas é a nossa busca por entender a complexidade daqueles assuntos. Eu acho que isso talvez falte, talvez pela nossa pressa, não no caso das cartas, eu digo da nossa vida, pelas redes sociais que nos exigem, ou a gente exige, colocar textos curtos ou sem uma reflexão. Outro dia eu ouvi uma coisa tão dramática que eu fiquei muito preocupado. Né? Uma das redes sociais é tão popular, é tão gigante, que as gravadoras de música já estão pedindo para os seus cantores que cantem músicas dentro daquele período específico que aquela rede social usa. E aí você fica, calma aí, a gente vai, então, de fato, limitar, inclusive, a criação artística ao veículo de disseminação? Uau! Que se a gente pensar, é absolutamente alucinante. Então, um pouco da carta, e eu acho que a Juliana se lembra disso, de alguém que a gente gosta muito,
que logo que a gente começou a trocar cartas, a pessoa falou, quando vem a próxima? A gente falou, mês que vem. E a pessoa falou, puxa, só o mês que vem? Só o mês que vem. Porque, claro, eu quero pensar naquele assunto, Claro. E tentar... Agora... É uma carta, não é um tweet, né? Exatamente. Exatamente. Esse negócio do amor, eu queria contar perdão, é muito pequeno, uma história. Uma anedota. Um filme, que em português agora não me lembro o nome, mas que o moleque a mãe do menino morre, e o pai está muito preocupado que o menino fica dentro do quarto o tempo todo, ele é pequenininho, e aí ele está muito preocupado, o pai achando que o filho está daquele jeito porque a mãe morreu, etc. Também era por isso. E aí, finalmente, ele consegue falar com o garoto. E ele fala, o que foi? Né? E o garoto fala, é que eu estou apaixonado. E o pai fala, ufa, só isso? E o menino olha para ele, como só isso? Maravilhoso. É maravilhoso para ilustrar isso que eu estava falando. As pessoas que acham que o amor é um sentimento muito Aquela branco. história do amor tranquilo, com sabor de fruta mordida, é uma informação, gente. Como é que as pessoas têm amado? Olha só, eu anotei algumas coisas que eu quero perguntar para vocês do livro. Para o Jamil, eu quero perguntar o seguinte: tem um trecho do livro que eu achei, uma das cartas que eu achei muito interessante, nunca tinha me ocorrido. O Jamil, ele desafia Darwin. Ele fala o seguinte: ele fala que estudos mais recentes, né, que o Darwin fala. Com a história da pandemia, veio na cabeça dele a história do Darwin, né, que os mais fortes sobrevivem. E aí ele desafia esse pensamento dizendo que hoje em dia se pensa que não é a concorrência que faz as pessoas sobreviverem, e sim a cooperação entre todos. Eu achei isso muito bacana e realmente subverte a lógica darwinista, né, Jamil? Queria que você falasse um pouquinho disso. Sinara, eu gosto muito de tentar pensar de uma forma diferente qualquer uma dessas teses ou teorias, porque elas são científicas. E calma aí, vamos ser muito claros que ninguém está falando em negacionismo, ninguém está questionando a ciência aqui, não é nada disso. Agora, é o que é feito com ela. Quando Darwin chega às conclusões que ele chegou no Beagle, na costa da América do Sul, etc., era o auge do surgimento do pensamento capitalista. Né? Ali era o momento chave. E aquilo ali foi apropriado, justamente aquela parte da ciência, não foi ele que fez isso, foi a ideologia que se apropriou de alguma das coisas que ele fez e disse, vai sobreviver os mais fortes. E ponto final. E essa é a lei, basicamente, do capitalismo. Então, é uma transposição falsa de uma conclusão científica. E aí virou, e a gente acabou, de uma forma errada, aprendendo que, de uma certa forma, é a nossa competição que vai fazer que a gente sobreviva. Tudo vem indicando, e aí são os estudos mais recentes, inclusive em florestas em vários lugares do mundo, que a floresta coopera, que a floresta não é uma competição entre as espécies, é justamente a coexistência das espécies que permite que ela possa ser rica. Então, é uma inversão importante nessa ideologia. A vacina, eu tenho falado bastante disso também, a vacina, ela, de uma certa forma, é uma ilustração disso. Por quê? Porque se eu sou o presidente X e eu quero metralhar a oposição, né? Então, você poderia imaginar que, quando chegou a vacina para uma doença que não existia, que foi o caso da Covid, eu vou distribuir a vacina só para os meus aliados. Mas olha que incrível essa história da vacina e do vírus. Se eu não vacinar o meu inimigo, eu vou morrer. Porque, eventualmente, no grupo de inimigos, vai haver uma mutação que, eventualmente, vai vencer a vacina que eu tomei. Então, para eu sobreviver, para minha avó sobreviver, para minha família sobreviver, adivinha o que eu vou ter que fazer? Vacinar o meu inimigo. E isso é impressionante, né? Como ilustração de que, eventualmente, a gente vai ter que mudar esse registro para que, justamente, o planeta sobreviva.
Olha, tem gente aqui comentando. Alexandre Cardoso está falando que o paradigma darwiniano está entrando em crise. Mas calma, não somos Ernesto Araújo, hein? Nós não estamos questionando a ciência. É mais assim aquela falsa ideia da lei dos mais fortes, né? Porque eles reduziram o darwinismo à lei dos mais fortes. É mais um contraponto a isso, né, Jamil? Exatamente. Que não é. Nós aqui não estamos questionando o Darwin de forma alguma. Ninguém está falando de criacionismo aqui, tampouco. Senão a gente vai ter que chamar da Damaris Alves. Mas não, essa não é a ideia. Então, a outra opção é, obviamente, a gente entender que isso tudo é apropriado naquele momento histórico por uma certa ideologia. Ju, eu vou passar para vocês, deixa eu só ler aqui. A Sandra Oistman está falando aqui. Dortmund, Alemanha, presente às 1h25 da manhã, sorvendo inteligência brasileira. Uhul! Juliana, você quer comentar aí nossa cooperação contra a lei dos mais fortes? Eu estava escutando a Jamil falar e estava lembrando, Sinara, que eu tive um momento de epifania aqui no momento da pandemia. Foi no início da primeira primavera da pandemia. A gente estava indo numa quarentena muito pesada aqui, muito fechados, e eu lembro que teve um dia que eu saí para o mercado, eu saí uma vez por semana, né, que só podia sair uma vez por semana para o mercado, uma pessoa por casa. Era proibido, eu fui multada, inclusive, 160 euros, numa consulta que eu tive que fazer fora do meu bairro. Na única vez que eu saí do meu bairro durante a pandemia. Enfim, e eu saí a pé para ir para o mercado e tal. E Roma é uma cidade sempre muito cheia, né? Tem um fluxo de pessoas ininterrupto o tempo todo. E, de repente, não tinha ninguém na rua. Era uma cidade fantasma. Eu lembro que eu andava até o mercado, olhando e falando, gente, onde é que estão aquelas pessoas todas? Estão todas atrás das paredes, estão todas atrás dos muros. Como é que cabe? Porque é uma outra cidade sem as pessoas. E era um comecinho de primavera, então tinha aquela chuvenzinha de pólen que fica, e sem carro, Então tinha um barulho de abelha, de passarinho, tinha mato crescendo, estava diferente a cidade, como se ela estivesse meio que sendo engolida por uma natureza muito urbana, né? Mas ainda assim natureza. E eu estava sozinha na rua, de máscara, de luva, e pensando que, de repente, o ser humano parecia os seres mais frágeis e vulneráveis de toda a natureza. Eu olhava as abelhas, os passarinhos, os cachorros vadios, eu ficava, nós somos os seres mais frágeis da natureza. E, ao mesmo tempo, os únicos, talvez, que sejam capazes de sobreviver a um problema como esse, a uma crise como essa, a uma doença como essa, justamente porque somos capazes de cooperar uns com os outros. A inteligência que nos distingue das outras espécies, se a gente for pensar, ela nos deveria impelir para a cooperação e não para a força, né? Isso é uma coisa que eu falo para o meu filho desde que ele é pequenininho, criança pequena, né? Resolve as coisas batendo, mordendo. E eu sempre falava para ele, bater é coisa de quem não pensa. Gente inteligente resolve aqui, a gente conversa, a gente argumenta. Então eu acho que é uma boa reflexão para a gente fazer, que realmente é a cooperação. No prefácio do livro, que é um prefácio maravilhoso que o Renato Janine Ribeiro escreveu, está super lindo. Ele conta, ele coloca a frase de uma antropóloga americana que supostamente teria datado a humanidade, no sentido figurado, não no sentido científico, mas datado a humanidade do momento em que o primeiro osso humano fraturado se curou. Porque precisou de alguém que cuidasse daquele doente, que amparasse ele enquanto ele estava se recuperando, que ajudasse ele a se alimentar. E eu acho muito bonito pensar assim, né? Que a humanidade é datada a partir do momento em que nos tornamos humanos. E o que é se tornar humano? Ser capaz de amar, de cuidar, de cooperar, de pensar junto. Ser solidário, né? Solidariedade, né? A Dilza Helena Silva está perguntando aqui como é mesmo o nome do livro e onde encontrar, por favor. Gui, coloca na tela a capa do livro, que fica melhor do que eu mostrar, porque aí dá para eles verem a capa direitinho. Olha só, Ao Brasil com Amor, Jamil Chad, Juliana Monteiro, está saindo pela editora Autêntica. Se vocês entrarem no site da Autêntica, vocês podem comprar por lá também, né? Tem outras livrarias. Bom, Juliana, eu gostei muito e eu quero que vocês dois comentem. Quando você fala uma frase assim que
segundo você, está comprovado, hein, gente, que ninguém sente tanta saudade de sua terra quanto o brasileiro. Eu quero saber se isso é mito ou realidade. Eu acho que isso é realidade, isso é ciência. Tem uma história de uma amiga minha que mora em Madrid, ela é brasileira também, que ela conta que ela teve num... Eu não lembro agora, era um centro de acolhida a estrangeiros, era algum evento com imigrantes e tal. E aí tinha um grupo de brasileiros, né, como sempre, a gente falando do Brasil e tal. E um colega, também latino-americano, não lembro de onde agora, virou para ela e falou: Ana, todo mundo sente saudade de casa, sente falta, né, do seu país e tal, mas os brasileiros sentem saudade demais. Exageram. Eu acho que a gente sente saudade demais. Olha, em qualquer lugar do mundo, aonde tenham 2 ou mais brasileiros, você vai ter uma roda de samba, um pátio com forró, um restaurante brasileiro, alguém que venda um pão de queijo, uma coxinha. E é verdade, porque, por exemplo, você não tem roda de música russa, restaurantes de comida, enfim, e nós não, a nossa cultura é muito forte, eu acho muito difícil para a gente estar longe de casa, Sinara. Eu acho que isso é um traço comum para o brasileiro expatriado. Você acha, Jamil? Concorda? Olha, eu vou resumir numa só para dizer, gente, vocês estão fora do Brasil há quanto tempo, vocês dois? Juliana? Eu estou quase 9 anos. Jamil? Quase 23 anos. Eita! É mais ou menos o tempo que eu estou... Não, eu estou há um pouco mais tempo fora da Bahia, né? Estou fora da Bahia há mais tempo que isso. Olha, Sinara, vou fazer só um resumo disso, porque eu acho que a Juliana já explicou bem. Eu moro na Suíça. A Suíça é conhecida, além dos bancos e falcatruas, né, tem uma outra característica da Suíça, que são os chocolates. Acho que todo mundo concorda com isso. Mas o bis é imbatível para mim. Então, ninguém entende isso, mas porque não é o gosto do chocolate, não é o gosto do produto, é o gosto da infância, no fundo. Exato. O gosto da avó que te esperava na casa dela com uma caixinha escondida para te dar. Era disso. Né? Então, não é o produto, e eu duvido que seja o país, nem as praias. Acho que a Juliana também já viajou o suficiente para a gente deixar de achar que as nossas praias são as mais bonitas. Não existe isso. Né? Basta viajar que a gente descobre coisas absurdamente lindas pelo mundo. Então, não é esse patriotismo oco, esse patriotismo até perigoso, porque essa é uma palavra extremamente perigosa. A gente já viu o que acontece aqui na Europa, inclusive em outros lugares do mundo também, mas aqui na Europa, quando o patriotismo passa a ser uma religião. Então, não é essa saudade. Eu acho que é uma saudade da identidade, né, do abraço, praticamente. Né? É dessa saudade que eu acho que a gente fala. Agora, tem uma outra característica que eu acho que é verdade, como a Juliana colocou. Você coloca um brasileiro e meio, não precisa ser nem 2, né? Se você colocar um brasileiro e meio juntos, já sai samba. Né? Então, feijoada. Faz feijoada sozinho, inclusive. Mas isso é uma característica. E eu acho que isso não é ser superior ou inferior. Também é uma outra... algo que eu tenho muita dificuldade, não porque nós somos... Não, nós nada. Nós somos assim e eles são assados. E ponto final. Agora, para eles está melhor daquele jeito. Ou eles cresceram daquele jeito. Então, não é uma hierarquia, não é uma classificação, não é isso, mas é uma diferença. Então, aqui eu tenho um problema e todo mundo brinca comigo, porque cada vez que vai começar uma festa aqui, eu tomo o celular, o Spotify, basicamente, sob controle e passo a colocar monobloco, Ivete Sangalo. Né? A nossa música é a melhor do mundo, Jamil. Você não tá nós somos uma superpotência em música, superpotência, né? Mas é engraçado como as pessoas... não, mas isso eu admito. Que o Gilberto Gil uma vez me disse que outro país, se você vai numa loja de CD, não tem mais loja de CD, mas naquela época tinha uma loja de CD, se você vai numa loja de CD e tem lá
música barroca, clássica, jazz, né? E aí tem o departamento de Brasil, né? Não tem o departamento, não existe o departamento Peru, não existe o departamento Mongólia, não existe, né? Mas existe o departamento Itália, França, não, né? Então, e é enorme, né? É enorme. E diverso. Eu devo confessar a vocês, quando eu morei, eu contei até para a Juliana que eu morei na Espanha, eu não sentia tanta saudade do Brasil. Não sei porque a minha família se mudou muito de casa, meu pai era bancário, então assim, eu não sentia tanta saudade do Brasil. Minha questão era mais o frio, que é meio chato, enche o saco, né? Chega uma hora que eu falo assim, vai parar quando esse frio? Ele fala, ih, não vai parar tão cedo. Aí eu falo, não quero mais não isso. Não quero mais brincar de morar no frio, não. Porque a Espanha, por exemplo, é um país que eu gosto muito do Spanish Way of Life. Acho até que o Brasil errou em não se inspirar na Espanha, que é um ótimo way of life, para que a gente olhar para os Estados Unidos, né? Então, assim, eu acho só que é o país certo no continente errado. Eu acho que só faz calor lá, hein? Hã? Olha que faz calor. Faz calor. No verão faz um calor. Eles falam, né? 9 meses de inverno e 3 meses de inferno. Aqui também. Igual. Deixa eu ler aqui uns comentários para vocês. Eu estava falando, Sinara, só Claro. uma observação que eu acho que a gente trata sobre isso nas últimas cartas. Eu acho que a gente sente falta, porque o Júlio falou, não é das praias, não é da comida também, não é disso, mas talvez seja do que a gente chamou, meio que roubando um conceito do historiador Antônio Simas, que eu adoro, da brasilidade. Isso. E talvez seja isso o que mais nos angustia quando a gente está fora do Brasil e vê o Brasil sendo governado por um sujeito como Bolsonaro. Porque, além de ser um presidente, um governo contra o Estado, é um governo contra a brasilidade, é um governo que deturpa o nosso caráter, que deforma o nosso caráter. É um governo que a gente, né, que vai de ano em ano para o Brasil, que está fora, então a gente sempre chega com o olho desacostumado. É muito lamentável, Sinara, assim, a mudança que ele empreendeu na nossa atitude uns com os outros. Sabe, de como o brasileiro se tornou um povo desconfiado, agressivo. Sempre fomos violentos, agressivos, eu acho que nós sempre fomos. Mas a gente tinha uma maneira de tratar quem a gente conhece menos, que a gente cruza na rua, que era muito mais menos desconfiado, amistoso, gentil e solidário do que a gente tem hoje e que se agrava a cada mês do governo desse sujeito. Então, acho que isso é o que me dá mais raiva do Bolsonaro, está para além das questões econômicas, está nessa questão da deformidade que ele promoveu no caráter do nosso povo. Isso, para mim, é imperdoável. O Renato Canidia fala aqui a respeito do que vocês falaram sobre a vida começar quando foi curada. Você falou, né, Juliana? Ele cita Neruda: a vida não começa quando se nasce, começa quando se ama. Citando aqui o Pablo Neruda. Juliana Sóbia, linguista, manda: boa noite, Sinara, beijos da Suíça, há 19 anos em Lausanne. Olha, aqui do lado. Do teu lado aí. E o Lucena fala que Darwin fala na sobrevivência do mais apto, não do mais forte necessariamente. Exato, a gente estava falando aqui sobre a visão popularizada, né, da lei dos mais fortes, que acabou ficando Foi sequestrado. Exato. E aí, aproveitando o gancho que a Juliana falou sobre essa docilidade do brasileiro, no livro o Jamil fala de um documento da ONU, do mito de que o país é acolhedor. Que história é essa? Tem um documento falando que isso é um mito? Tem um documento, são várias páginas mostrando... porque, Sinara, só para a gente colocar no contexto, claro, quando eu vou com os meus filhos para o Brasil, quando a Juliana vai com os filhos dela para o Brasil, nós somos recebidos, claro, pela família, que abraça, que dá, no meu caso, hummus, quibe, esfirra, e tudo que vem junto disso, né? Beijos, aquele beijo lambido de avó, tudo isso. Então,
obviamente, um país acolhedor, na visão deles. Agora, o que esse documento mostra é que para milhões, e na verdade, perdão, milhares de pessoas, e aí são os haitianos, os bolivianos, os congoleses, os angolanos e tantos outros venezuelanos, etc., não é um país acolhedor. É um país xenófobo, um país racista, um país que maltrata e um país que não quer aquelas pessoas ali. Então, é um país onde esses estrangeiros conseguem estar, inclusive, abaixo da última categoria de brasileiros. Isso é dramático para um país que se apresenta no mundo como acolhedor. Olha que curioso, você citou isso. Semana que vem, aqui na ONU, o governo brasileiro organiza uma exposição sobre a acolhida de estrangeiros no Brasil. Obrigado, Juliana, pelo não, porque é obviamente uma campanha publicitária para tentar convencer o mundo de que aqueles documentos produzidos pela própria ONU não são verdadeiros. Então, eu estou muito curioso para o que vai ser essa exposição. Vão trazer fotos de gente abraçada e sorrindo, porque se é isso, basta pegar os documentos, que ali eles estão em números mostrando essa situação. Eu vou dar só dar uns passos aqui para trás em termos de tempo. Em 2015 ou 2016, quando teve um enorme fluxo de refugiados sírios vindo aqui para a Europa, eu acompanhei, fui até a fronteira na Turquia, fiz o caminho inteiro com eles, etc. E era dramática a história, e de fato era muito dramática. E eram muitas pessoas. E aí, na época eu trabalhava no Estadão, o Estadão começou a receber vários e-mails e cartas, etc., de leitores, falando: olha, a gente quer ajudar, como é que a gente pode ajudar os sírios, como é que a gente pode ajudar, etc. E aí a história foi crescendo. E uma hora o pessoal lá do Estadão me disse: olha, Jamil, escreve uma materinha sobre como eles podem ajudar e faz uma lista das 10 entidades que eles mais podem destinar recursos, ou cobertor, ou comida, etc. Eu falei: claro, como não? Entidades a serem ajudadas: Associação dos Bolivianos do Centro de São Paulo, Associação dos Congoleses no Rio de Janeiro, as associações dos haitianos, etc, etc. Aí a pessoa falou: não, mas calma aí, a gente está falando dos sírios. Mas por quê? Por que a gente está falando dos sírios? Nós temos os nossos... Hierarquizando, né? Nós temos os nossos sírios todos os dias. Mas não, mas eles não, porque, claro, além de tudo, como a Juliana coloca de uma forma brilhante no texto dela, além de tudo, são pretos. Né? E aí? Não têm essa mesma empatia. É dramático. Essa história volta agora com a Ucrânia. Né? E eu insisto, não estou falando que os ucranianos não mereçam, não estou falando que os sírios não mereçam, não é nada disso. Mas os outros também merecem, Sinara. Sabe? O haitiano no centro de São Paulo, de verdade, para quem está nos assistindo, eu recomendo que leiam as cartas da Juliana, porque elas são uma explosão de indignação. E é isso. Né? Você lê a carta que ela escreve sobre o rapaz no Rio de Janeiro, o imigrante que foi assassinado, etc. É essa história. Então, queremos ajudar os ucranianos? Calma aí, vamos ajudar os bolivianos aí no centro de São Paulo. Vamos lá. E um comentário que a gente não pode deixar de fazer também é que o Brasil tampouco é uma democracia solidária e inclusiva para milhões de brasileiros pretos e pobres. Não é só para estrangeiros. O Brasil é um país que vira as costas para o seu próprio povo. Uhum. Também. Você conta uma história tocante, né, do senhor chamado Reginaldo, que está... Acho que ele é coveiro, pelo que você fala. Coveiro. Essa história eu vi... Uma frase que é triste, né? A frase que você fala dele. Você está lembrada aí? Senão eu vou procurar aqui. É porque foi a foto que eu vi no jornal. Era o Reginaldo, ele está uniformizado, dentro de uma cova, com a enxada na mão. Ele fala: não realizei sonho algum, só comi e vivi. Não é isso? Não realizei sonho algum, só comi e vivi. E eu lembro que eu vi essa foto, Sinara, e eu fiquei perturbada com esse personagem, com esse homem na cabeça.
é literal demais, né? É difícil pensar numa metáfora que dê conta do abandono que essas pessoas sofrem, da maneira cruel como o Brasil vira as costas para os cidadãos, uma maneira que fosse mais literal do que a foto de um homem dentro de uma cova que passa os seus dias cavando e que ele fala a biografia dele, essa curta biografia de uma frase que parece um epitáfio, né? É como se ele já tivesse terminado de viver, ele não espera mais nada. Parece João Cabral, né? E eu fiquei muito perturbada por esse personagem e pensando do tamanho da indiferença necessária para que uma pessoa passe toda a vida dela sem realizar sonho algum, ali, vizinho das nossas casas, vizinho dos nossos trabalhos, a gente passando por elas nas ruas, o tamanho da indiferença que permite que Reginaldo não possa sonhar. Eu acho que essa indiferença também é nossa. Eu acho que uma das tentativas minha do Jamil com o livro, né, Jamil, eu tenho falado isso, Sinara, a gente tem falado muito do ódio, e a gente tem que falar, porque, afinal de contas, o ódio nos governa, né? Assim, o ódio é o afeto que está predominando na nossa sociedade hoje. Claro que a gente tem que falar do ódio, mas eu acho que a gente também tem que falar da indiferença, que eu acho que é o crime dos inocentes. Eu acho que para o ódio ter se infiltrado, criado raízes tão profundas, ter sido eleito pelo voto popular, e sem que a gente tivesse visto, né? Não sei quanto a vocês, mas eu levei um susto. Até muito perto da eleição passada, eu não achava que o Bolsonaro fosse eleito. E olha que eu acompanho, sou bem informada. Eu também não achava, não. A gente subestimou completamente aquele homem. Eu acho que a gente subestimou demais. Mas eu acho que para ele ter feito a cabeça de milhões de pessoas como ele fez, sem que nós tivéssemos nos dado conta, eu faço uma meia-culpa. Eu acho que teve muita indiferença, talvez, da nossa parte, de deixarmos uma parte da nossa população tão abandonada a esses falsos padres, falsos profetas, falsos messias. E é isso, onde falta a solidariedade, onde falta o amor, onde falta o Estado, onde falta a política, as pessoas ficam na mão desses tipos, né? Sim. O Alexandre Cardoso fala aqui: quando eu volto para o Brasil, eu como mamão formosa, bebo água de coco e puxo conversa na rua. Eu realmente não conseguiria mais viver sem o meu mamão formosa. O Rui Abreu fala: sou português, já passei pela Noruega, atualmente resido no Brasil. O que eu mais sinto saudades é da comida. A comida é fácil resolver, né? Porque a gente acha tudo para fazer, né? No exterior. Vocês cozinham? Não, está muito mais fácil hoje. Há 20 anos não era exatamente assim, não. Hoje você compra guaraná em qualquer lugar, farinha em qualquer lugar, pão de queijo. Mas mamão formosa você não compra, não, Jamil. Isso é verdade. Ou custa muito caro, né, Juliana? Tem uma coisa aqui que acontece com as frutas, é que as frutas tropicais, quando chegam na Europa, elas apodrecem antes de amadurecer. Elas não chegam a ficar maduras. Então, quando ele fala de mamão formosa, eu entendo com o corpo, porque é mamão, a manga. A gente até tem aqui, mas não tem o mesmo gosto, é outra coisa. Eu morava num eles falam quinto andar sem ascensor, né? Quinta planta sem ascensor em Madrid, e chegou a época das melancias. Então eu fiquei tão doida, eu falei assim: não, vou comprar uma melancia, e subi os 5 andares com melancia. Quando cheguei lá em cima, que eu abri, estragado. Cara, que raiva. Eu falei assim: não, eu vou descer lá, vou pegar meu dinheiro de volta, mas não vou comprar outra. Dá saudade, né? Mas a gente acaba se virando. Tem um trecho que a Juliana fala, e que eu também quero ouvir do Jamil, da história dos meninos. Que eu tinha comentado com a Juliana, Jamil, que para mim, por que eu voltei para o Brasil? Porque a gente nunca se torna cidadão do lugar onde a gente mora, né? A gente vai ser sempre brasileiro, a gente vai ser sempre estrangeiro. No caso de nós, mulheres, a não ser que a gente case com uma pessoa local, a gente entra na sociedade de um país europeu, né? Mas os filhos são cidadãos, né? Os filhos de vocês são cidadãos. E a Juliana fala de coisas importantes para ela, de conservar a brasilidade dos meninos, né? Por exemplo, dizer para eles que goiabada
tem que ser com queijo, a importância do queijo com a goiabada. Eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa vivência com as crianças aí no exterior. Bom, para mim, não sei se o Jamil tem a mesma experiência que eu, mas para mim, Sinara, é um pouco dolorido. Sempre foi. Por conta disso, assim, aqui, os meus filhos, eles não podem... Tem uma amiga minha, poeta, que ela tem uma poesia linda, que ela fala isso, que os filhos dela não podem ler sem tradução. Eu me sinto um pouco assim também, os meus filhos não podem me ler sem tradução. Eu sou a mãe estrangeira, o Brasil sempre chega na frente, eles não podem falar de mim, eles não podem me explicar sem colocar o Brasil na frente. E é isso, assim, eles não entendem, por exemplo, uma coisa que para mim é uma prioridade, que é a farofa. O estrangeiro não entende a farofa, eles acham que é areia, né? Eles falam, nossa, parece areia. Quando eu vou colocar, não, mas só um pouquinho. Eu falo, farofa, a gente nunca pede só um pouquinho. A gente enche o prato de farofa. Não, é só um pouquinho. Mas outras coisas, Sinara, assim, vira e mexe, eu estou falando e uso alguma expressão que para a gente é super corrente e eles não entendem. E aí eu percebo que para explicar a expressão, eu preciso de explicar eu tenho que contar uma história longa sobre a cultura brasileira para explicar uma expressão que não faz o menor sentido para eles. Nessas horas eu sinto uma dorzinha disso, dos meus filhos culturalmente já serem tão diferentes de mim. Agora, é um fato, assim, eles se apropriam dessa cultura, desse país, de uma maneira que eu sou incapaz de me apropriar. E eu acho que tem muito a ver com a língua, né? Assim, os dois cresceram dentro dessa língua, e eu tenho uma relação muito forte com a língua portuguesa. Eu acho que a pátria, como dizia Fernando Pessoa, a minha pátria também é a língua portuguesa. Além dos meus afetos, eu acho que a minha pátria é a língua portuguesa. E eu sinto isso dos meus filhos. Eles não têm o mesmo acento que eu quando falam português. Uma série de pequenas coisas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, aonde eu acabo sendo a figura exótica da casa. E é um pouco estranho, porque isso me dá uma solidão muito grande. Eu sinto uma solidão muito grande por conta disso. Mas é isso, são as contingências. O Jamil, eu vou pegar um trecho aqui que eu achei muito bom. O Jamil fala que ele é descendente de árabes, né? Está no nome aí dele, Jamil Chad. Mas aí ele fala assim: olha só, quase um século depois, um dos meus filhos nasceu num hospital suíço, o outro numa clínica na França. A mãe é catalã e espanhola e a ordem depende de quem está à mesa. Os meninos usam os idiomas como ferramentas e o mais velho começou esse ano suas aulinhas de chinês. Decoram o nome dos planetas para a prova de ciência em inglês, pedalam suas bicicletas em francês e cantam Gil, Chico, Paralamas e Jair Rodrigues em português. Mas descobri que o termo língua materna não tem esse nome por acaso. Eles sonham em espanhol. Eu achei demais essa mistura, né, na cabeça deles. Acaba que eles se tornam um pouco cidadãos do mundo, né, Jamil? Eu não sei da onde eles vão ser cidadãos, não. Vai depender de onde eles pagam imposto, né? Porque isso parece que é o que nos define. Mas, estou brincando aqui, mas é uma questão que é nova também para mim, Sinara. Eu não me preparei para isso, né? Como eu coloquei ali, a mãe não é brasileira, é um pouco diferente da história da Juliana, porque no caso dela, ela e o marido são brasileiros, então você tem uma situação talvez um pouco mais, eu diria, sólida. No meu caso, ela não é nada sólida. Então, eu vou ser sincero, eu já desisti, mas não é desistir da brasilidade, eu desisti de defini-los. Então, eu acho que se eles vão ter todos esses instrumentos, ótimo. O que eles vão sentir, eu vou testar agora na Copa do Mundo. Eu quero saber
Aparentemente quer alguma coisa de mim nos próximos meses, então ele está me dizendo: não, papai, eu vou torcer pelo Brasil. Então eu estou achando que é uma negociação, não estou achando que é porque ele se sente brasileiro, etc. Estou achando que tem algum pedido aí para o Natal chegando. Mas, enfim. Mas o lado espanhol vai pesar também, porque a seleção da Espanha também é boa, né? Não, mas perdeu outro dia para a Suíça 2-1, então estamos indo bem. Não, mas eu estou fazendo uma brincadeira com essa coisa de Copa do Mundo, porque eu sempre fico imaginando, e aí? Né? Como é que você define para quem você torce? Porque para nós é tão óbvio. Como assim, para quem eu vou torcer, né, na Copa do Mundo? E aqui em casa, essa é a pergunta. A pergunta é para quem é que a gente vai torcer? Eu jamais imaginei, eu que cubro futebol, 4 Copas do Mundo, etc., que eu vou fazer essa pergunta na minha casa. Né? Mas é fazer o quê? Né? Como a vida é mágica em tudo isso. Agora, o que eu não abro mão, e essa é uma parte que eu não vou abrir mão, é de você saber que tudo isso existe. Então, não fechar nenhuma dessas portas nesse crescimento deles. É deles poderem usar a parte boa do Gilberto Gil, ou do Jair Rodrigues, ou etc., mas também o conhecimento de que no nosso país, ou em um dos países deles, a fome é real, porque eles moram numa bolha chamada Genebra. Então, fazer que essas portas e janelas estejam sempre abertas, que eles possam olhar, que eles possam comparar, sem hierarquizar, sem dizer aqui é melhor, aqui é pior, etc., que eles possam ter todos esses olhares e possam, nessa cacofonia, criar alguma coisa deles, alguma identidade. Eu me pergunto, e isso eu só me pergunto isso recentemente, a gente precisa mesmo se identificar em uma nacionalidade? Eu não sei. Eu não sei mais se eu preciso ter essa identidade. Não é que eu estou abrindo mão. Né? Eu não me sinto nada mais do que brasileiro. Eu não me sinto libanês, eu não me sinto suíço, eu não me sinto espanhol, não me sinto nada disso. Eu só me sinto brasileiro, eu só tenho um passaporte. Então, eu não tenho essa pergunta em mim. Mas será que isso não é uma limitação? Será que se a gente desfizesse essas fronteiras, a gente poderia ter, inclusive, uma circulação mais fácil? E aí não é desmontar o que a Juliana disse, de ser alguma coisa. Pode ser sem problema nenhum. Agora, o que me incomoda muito, e talvez sejam esses últimos 4 anos tão horríveis, é dessa imposição do verde e amarelo, da imposição de uma vocês são vocês não são tão patriotas como nós, porque vocês são comunistas, etc. Aquela história toda absurda, completamente fora. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu acho que a gente tem que lembrar que todas essas nacionalidades são artificiais, foram criadas, elas vieram com uma parte de uma história, e nada é nem irreversível, nem gravado na pedra. Né? Então, ok, eu não me lembro quem me contou essa história, mas eu achei muito reveladora. A nacionalidade da Espanha é espanhol. No caso da França é francês. Né? Na Itália, italiano. Mas no Brasil é brasileiro, que é uma construção da palavra que não identifica etnia, identifica a profissão. Brasileiro, ferreiro, né? Não é interessante. Não é a base da tua identidade, é a base de uma função que aqueles que moravam naquele país cumpriam, que era, obviamente, o cortador da árvore pau-brasil. Né? Eles eram os brasileiros. E aí fica a pergunta, mas se isso também foi criado, por que a gente precisa só ter essa identidade? Insisto, eu só sou brasileiro. Eu tenho certeza que a Juliana também é só brasileira. Eu tenho certeza que a gente sente uma saudade absurda do forró. Eu tenho certeza de tudo isso. Mas impor isso nos meus filhos, eu não sei se cabe. Pelo menos aqui não cabe. Talvez o que você esteja falando, Jamil, eu até escrevi alguma coisa sobre isso hoje, inclusive, que eu acho que é uma perversão desse governo também, e de outros governos pelo mundo, que é quando você transforma a pátria num fetiche.
né? Assim, você fetichiza essa ideia de pátria. E é isso, e aí, em nome desse fetiche, tudo é permitido, muitas coisas são permitidas, muitas violências são permitidas, muito preconceito é permitido, muita exclusão é permitido. Quando você transforma a sua pátria num fetiche, quando na verdade é isso, são fronteiras artificiais, como o Jamil falou, é uma ficção como qualquer outra, e que se tem algo de verdadeiro nela, algo algo de real nessa ficção, é um conjunto de características e modos que distinguem pessoas que nasceram, que vieram de partes específicas do mundo. A língua, o jeito de chegar, o jeito de... Porque isso é muito forte, né, Jamil? Assim, tem uma coisa que as professoras da minha filha, e muita gente já falou, já ouvi muito isso, que falam, a Anitta é uma gracinha, é muito simpática, ela sempre chega nos lugares sorrindo como você. E de tanto ouvir isso, eu fiquei pensando... E aí depois, quando entrou a pandemia, a gente teve que colocar máscara, eu fiquei com uma dificuldade muito grande de chegar nos lugares. E eu me toquei que nós, brasileiros, a gente chega nos lugares sorrindo. Repare, Sinara, isso não é uma coisa que outros povos façam. As pessoas chegam sérias. E nós não sabemos... Outro dia, um peruano que eu conheci, ele ficou se queixando. Ele falou assim, nós, os povos andinos, somos muito sérios, né? Eles realmente são mais fechados, né? Ele falou, nós somos muito fechados, eu gosto muito daqui do Brasil porque vocês são mais alegres. Resta saber se essa alegria é verdadeira ou falsa, né? Eu não sei nem se nós somos alegres, mas o nosso modo de estar no mundo é um modo que performa uma alegria. Mais aberto, né? A gente performa uma alegria. Né? Quando você encontra alguém na rua, a pessoa pode estar na merda que for, você pergunta, e aí, tudo bem? Tudo. Né? Não é um not so bad, né? Não, tudo bem tudo. Você não fala, não, estou péssima, estou arrasada. Não, a gente fala que a gente está sempre muito bem. Tem uma amiga que ela fala assim, estou ótima, super deprimida, mas ótima. Eu acho engraçadíssimo. Olha, tem uns comentários aqui, deixa eu ler para vocês. A Veridiana Carvalho manda o superchat falando, vocês repararam a fala misógina do Bolsonaro para Soraya? Você gosta de deitar e rolar e depois você ficou chupando o dedo, revoltante. A cara dele, né? O Carlos Magno de Almeida fala absurdo, temos um agronegócio forte, mas o povo está em fome. A Maria José Teixeira pergunta para vocês, Juliana e Jamil, vocês já são alvos de xenofobia? Já passo para eles responderem, Maria. Carlos Magno de Almeida fala, muda tudo ou todo? Será que eram os deuses astronautas? E o Vicente Moreira Rodrigues fala, quem conta essa do brasileiro e não brasilês ou brasiliano é o professor Luiz Felipe Alencastro, ele está citando. Perfeito. Vocês querem responder essa daqui? Juliana e Jamil, vocês já são alvos de xenofobia? Eu já fui. Eu tive uma vizinha que me tratava muito mal, tratava minha família muito mal, eu achava que ela fosse só uma louca, mas depois, durante uma briga, eu percebi que não, que na verdade ela estava sendo preconceituosa. E foi um choque para mim, porque eu nunca tinha... Eu sou tão desacostumada por ser lida como branca no Brasil, eu sou tão desacostumada a sofrer esse tipo de preconceito, que eu demorei muito a identificar que era isso, e era. Eu até contei para o Jamil outro dia também, logo depois dos atentados de Paris, também eu tive que mostrar meus documentos na rua. Eventualmente, sim. O italiano é um povo ótimo, eu gosto muito do povo italiano, mas tem, né? Tem um racismo e uma xenofobia super fortes aqui. Então, eventualmente, sim. Mas nada que eu possa me queixar, porque eu acho que é tão violento, as pessoas que sofrem mesmo racismo e xenofobia, é tão violento, que eu nem tenho muita coragem de me queixar, não, sabe? Eu acho que é bem residual o que eu passei aqui, o que eu passo aqui. Jamil. Tem vários episódios, mas antes de mais nada é isso que a Juliana falou. Sempre que eu sofri casos como esse, ou incidentes como esse, eu fiquei pensando, uau, imagina o que deve passar a população que não tem a minha cor ou né, não tem... Os privilégios, né? Exatamente. E sofre isso todo dia, né? Onde quer que vá. Todos os lugares. Então, é muito... Todas as vezes que eu passei por isso, não teve nenhum problema, entre aspas, além do constrangimento, mas eu fiquei pensando,
é duríssimo quando isso se transforma numa porta fechada na tua vida, né? Isso é duríssimo. Agora, aconteceu comigo algo impressionante. Primeiro, antes de mais nada, xenofobia é ensinada. Ninguém nasce xenófobo. Ninguém nasce sabendo o que o outro é nojento ou não nojento. Né? Até a santidade a gente aprende o que é. Então, tudo é aprendido. E a pergunta que tem que ser feita, eu acho que tem que ser sempre feita aqui na Europa e também em outros lugares, inclusive no Brasil, que esse documento da ONU fala que nós somos xenófobos. A pergunta é: que tipo de educação está sendo dada para uma geração que vai chegar olhando o mundo de um jeito ou de outro? Então, essa é a pergunta principal. Ninguém nasce xenófobo. Ora, dito isso, teve uma vez... Vocês acham que a Suíça é um lugar... A pessoa que escreveu de Lausanne não vai me deixar mentir sozinho. Não. A Suíça não é aquele mar de tranquilidade, de eficiência, serviço público. O que tem de barbeiragem, vocês não têm ideia. Tem muita barbeiragem. Então, aquele mito que tudo funciona na Suíça tal, não é bem assim. Bom, um dia, eu morava ainda num apartamento, cortaram o telefone da minha casa. E aí eu fui descobrir, cortaram errado. Cortaram errado. A Telefônica, a Telesp local, cortou errado. Tá bom, descobri isso, etc. Liguei. Perdão, vamos restabelecer. Um dia nada, 2 dias nada, uma semana nada. Aí, quando chegou na segunda semana, eu falei, bom, eu vou mudar de operador, porque eu não posso ficar sem telefone, né? Os caras não conseguem restabelecer um telefone. Atualmente é só apertar um botão, não é que ninguém vai lá com um cabo, vai fazer um cabo na tua casa, é apertar um botão. Bom, não conseguiam fazer. Aí eu ligo para a empresa para dizer, olha, eu vou romper o meu contrato. E a pessoa me fala assim, você é árabe, né? Eu falei, oi? Porque, claro, não sabiam que eu era brasileiro, só viam o meu nome no contrato. Né? Obviamente, não dá para esconder. Aí eu falei, mas o que isso tem a ver? São vocês que são radicais assim, né? De romper. Eu falei, uau! Tem a ver uma coisa com a outra. Então é isso que um árabe, um magrebino, um marroquino sofre. E aí depois você pergunta se ele não se sente tão cidadão quanto um francês de Paris. Não. Né? Qual a surpresa? Quando você é tratado assim, até no telefone. Eu não me sinto libanês. Até foi engraçado, porque eu falei, caramba, que espetáculo, pela primeira vez estão me tratando como libanês. E não minha avó oferecendo quibe esfirra. Né? Mas, ou seja, nessa xenofobia, pela identificação do nome, a decisão que eu tomei de pedir para romper um contrato, eu fui identificado como, vamos colocar em outras palavras, extremista. Xiita, né? Xiita do telefone. Total. Imagina, você vai romper o contrato. Então, essas coisas, elas são reais. Agora, insisto, isso é ensinado. Então, se isso é ensinado, pode ser ensinado outra coisa também. Né? O livro do Jamil e da Juliana as cartas tratam de vários temas, né? Eles vão falando de vários temas. E um tema que eu queria, só para a gente terminar aqui essa parte, já estamos chegando no final da entrevista, tá, gente? Não se preocupem aí que vocês estão tarde para caramba, mas eu queria comentar aqui que eles falam de religião e a Juliana faz um comentário final que eu amei, meio quase um poeminha, tá, gente? Eu menti. Os dois, eles falam que não tem religião e tal, né? Que são agnósticos. E aí, no final... Mais ou menos. Não dá para saber. No final, você lê a tua carta, não sabe se os caras acreditam ou não acreditam, mas tudo bem. Aí ela fala assim, eu menti. Ainda me benzo em uma única situação. Posso estar sentada entre Freud e Marx. Pelo sim, pelo não, sempre vou me benzer na decolagem do avião.
Eu tenho a impressão, gente, que dentro do avião, se fizeram uma pesquisa, a fé em Deus é 100%, né? É incrível. Outro dia me perguntaram aqui os amigos que estão assistindo até a live, você acredita em Deus? Eu falei, só no avião. Só no avião. Quando eu estou no avião, eu acredito piamente na existência divina. É mais ou menos por aí, né? Agora, Sinara, voando de volta agora também, o avião começa a correr na pista, aí eu já fui lá me benzer, eu falei, você não vai fazer isso, não acredita em Deus, você não acredita nisso, por que você vai fazer isso? Quando saiu, eu falei, não, mas já são 44 anos fazendo isso. É uma visão interesseira de Deus, né? Assumidamente interesseira. Eu falei, não vou fazer birra agora. Vamos lá. É uma visão aproveitadora, né? A gente não usa Deus para nada a não ser na hora que precisa. Tinha um professor que ele falava assim, que encontrou várias pessoas ateias que na hora de morrer estavam com um crucifixo assim, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu. É isso que serve nesse cenário, eu acho, né? Para se apegar numa superstição qualquer, em alguma coisa que te segure para... Sinara, se a final da Copa do Mundo for Brasil e Argentina e o jogo for para a final, para os pênaltis, você vai ver a quantidade de gente rezando também. O número de religiosos aumenta. Olha, eu vou te contar uma história rapidinho. Eu viajei com dois papas, com o Ratzinger e com o Bergoglio, o Francisco. E foi muito curioso ver que, do ponto de vista do Vaticano, a questão da fé não é exatamente o centro do debate. Eu fiquei muito impressionado, porque, claro, a gente está tratando disso, a Juliana está tratando de fé, quando ela fala que ela entra no avião. Superstição ou não, você chama do que quiser. No Vaticano, pelo menos o que eu vi, é uma visão de mundo, uma visão de influência sobre uma forma de viver a nossa existência. Então, vai além vamos dizer assim, do espírito. Ok, você pode ter, e tem, claro, os dogmas, etc., mas é como tudo aquilo é transformado em padrão de vida, em costume, em regra, com quem você pode casar, com quem você não pode casar, né? E tudo isso vem num pacote. Então, eu sempre fiquei muito fascinado pelo Vaticano, pela institucionalização da fé, que isso representa quando a palavra-chave entra em todos os debates, que é poder. Né? Como é que essa fé depois é transformada em poder? Estou falando isso porque a gente sabe muito bem o que está acontecendo aí no Brasil. Vocês sabem que... Não sei se vocês leram São Manuel Bueno, Mártir, do Unamuno. Vocês leram ou não? É um livrinho fininho, assim, que conta a história de um padre que tem um segredo, um segredo terrível, que é, na verdade, o fato dele não ter fé. E o grande ato de fé dele é demonstrar para os fiéis uma fé que ele próprio não tem. É muito fascinante essa narrativa, né? Mas é o Unamuno, né? É o Unamuno combatendo todos os dogmas daquele momento da Espanha. Sim, entre eles, o fato de que você não podia escolher se você tinha ou não tinha fé. Perdão, eu vou contar só, mas aqui em casa teve um debate, porque, apesar da carta não ser muito clara, eu me considero como alguém que acredita. E a mãe dos meninos, não. A mãe dos meus filhos, não acredita, e ponto final. E a gente tentou explicar, num certo momento, a mamãe não acredita, o papai acredita. Né? E ficou ok, mas não tem nenhuma diferença, tudo igual, é só uma escolha, etc, etc. Aí teve um dia que um deles tinha 5 anos de idade e perguntou, estava já deitado na cama, tudo escuro no quarto, perguntou, papai, estou muito preocupado. Eu falei, que foi, cara? Até que idade a gente precisa definir se a gente acredita ou não? Tadinho! Coitadinho! Falei, cara, tem gente que na hora de morrer ainda não definiu. Então fica tranquilo, vai com calma. Olha, o Carlos Magno de Almeida está mandando aqui um superchat falando: nos porões do Vaticano tem uma grande biblioteca
Inclusive, sabem como conhecer os extraterrestres. Ó, que coisa, hein? O Mário Costa mandou um superchat falando: Juliana, Jamil e Sinara, 3 gigantes do bem. Ah, fofo, hein? Muito obrigada. E o Arthur Martinuso dos Santos mandou aqui uma colinha para o pessoal de Minas. Lula 13, Calil 55, Alexandre Silveira 555, Célia Maria da Costa 5050 e Maria da Consolação 5888. Vamos chutar o Zema daqui. Tá difícil lá, né? Porque o pessoal gosta do Zema. O povo vai fazer o quê, gente? 51% de aprovação, não vai ter outro jeito, né? Tá aprovado. O homem tá aprovado. Eu queria só, para a gente terminar aqui, fazer 2 perguntinhas finais para vocês. Vocês estão aí fora, principalmente o Jamil, que cobre essa área. Como que está hoje? Como o Brasil é visto daí de fora? Vai lá, Jamil. Estamos no sal, Jamil. A gente está no sal, o povo olha para a gente e fala assim: o Brasil é aquele país bizarro que tem aquele cara lá, né? É assim? A gente está agora, nessa semana de eleição, mudou um pouco a editoria que o Brasil entra nos jornais europeus, mas estava naquele editoria absurdos, sabe? Cão morde dono e sai cantando, sabe? Do lado daquela notícia do cão morde dono, tinha algo sobre o Brasil. Estou exagerando aqui, mas estava na editoria dos absurdos totais, né? Aqueles que são impensáveis. Outro dia eu estava conversando com a Michelle Bachelet, ex-presidente do Chile, que era alta comissária de Direitos Humanos da ONU, e ela disse uma frase que eu acho que resumiu muito do que eu ouvi nos últimos anos, que é: o mundo está com saudades do Brasil. Né? E não saudades sentimental, mas as saudades daquele país que tentava ser protagonista na construção, não na destruição. Né? Na construção de alguma coisa, provavelmente errado, provavelmente mal feito, provavelmente com algum interesse político, ok, mas era uma construção. E o que nós tivemos aí nos últimos 3 anos e meio foi um país que fez parte da destruição. O sistema internacional hoje passa por uma crise inédita. O que a gente viveu hoje, nessa sexta-feira, com a anexação de uma parte da Ucrânia, faz parte da história, vai estar no livro de história dos nossos filhos, esse dia de hoje. A gente está muito concentrado no Brasil, e é normal, mas o dia de hoje é fundamental. Essa destruição do multilateralismo, das instituições, da confiança, do diálogo, passou pelo Brasil. O Brasil colaborou para essa destruição. Cada vez que tinha uma reunião aqui na ONU, na OMS, em tantos outros organismos, o Brasil levantava a plaquinha para discordar, para desfazer. Né? E não era desfazer algo novo, era desfazer consensos que foram criados há 30 anos. Então, igualdade de gênero, Sinara, não é? Estamos falando estamos falando de termos absolutamente óbvios. Então, esse óbvio se perdeu e o Brasil é responsável por isso. Então, tem umas saudades dessa brasileira. Eu estou falando dessa parte política, eu vou deixar a parte sentimental para a historiadora dos sentimentos, que é uma Juliana. Não, Jamil, perfeito, eu concordo com você. Assim, a frase que eu mais escutei desde a eleição do Bolsonaro aqui é assim: as pessoas chegam para mim e falam: que cazzo é sucesso em Brasília? Tipo, o que porra aconteceu no Brasil? A Itália não está podendo falar muito agora, né? Não pode falar de jeito nenhum. A Itália não pode falar de jeito nenhum. Mas o que acontece, acho que é isso que o Jamil está falando também, Sinara. Eu acho que o Brasil é um país que sempre povoou o imaginário dos estrangeiros de uma forma muito utópica. A impressão que eu tenho, essa é a segunda vez que eu moro fora do Brasil, na verdade. Quando nós elegemos o Lula pela primeira vez, em 2012, eu estava morando na Inglaterra. E era a mesma coisa. Eu acho que nós sempre povoamos o imaginário dos estrangeiros como um lugar especial, como pessoas especiais, com a nossa festa, nossas cores, nosso calor, nossa música. Culturalmente, nós temos uma presença muito forte no mundo inteiro. Não tem uma birosca nesse mundo, Jamil, que roda pra caramba, vai concordar comigo, se não escute música brasileira. Sim. Essa penetração pela cultura é fortíssima, assim. Poucos países têm isso como a gente tem.
E aqui na Itália, ao contrário de outros lugares onde o Brasil é um país exótico, as pessoas não entendem, não conhecem muito bem, aqui não. O italiano, ele conhece o Brasil, ele acompanha o que acontece no Brasil, muitos já viajaram para o Brasil, muita gente já tem parente no Brasil, é muito próxima a cultura. Então, o Brasil e o brasileiro aqui não é um povo nem um país estranho. Então, aqui é um susto, assim. Se o Brasil fosse uma pessoa, para os italianos seria aquele amigo seu que pirou, sabe? Pirou, atropelado numa igreja, foi parar no... assim, é uma pessoa que pirou. O povo falava assim, né? Brasil, Pelé, agora é Brasil, Bolsonaro, realmente é dureza, hein? Não, e agora, é assim, antes, todo lugar do mundo que você chegava e você falava que era brasileiro, você tinha, era um cartão de visitas. Isso muito interessante, assim, nos 5 continentes onde você fosse, ser brasileiro te abria portas. Você era imediatamente alguém confiável, alguém solidário, generoso, você era sempre bem-vindo. Sim. Agora, Sinara, sempre que eu falo que eu sou brasileira, a pessoa do outro lado, ela espera. Eu falo que sou brasileira e imediatamente eu tenho que me explicar, mas eu não votei no Bolsonaro, não, sou contra esse governo. Imediatamente. Aqui na Itália, em Portugal, muitíssimo isso também. Nossa, todo táxi que você pega em Portugal, você tem que se explicar sobre o risco de colocarem para fora. Então, assim, eu acho que é isso. Hoje a gente está sendo vistos com desconfiança, aquele amigo que pirou. Vamos ver se a gente consegue reverter isso domingo, né? Sim. A última pergunta para você é justamente nesse sentido. Vocês estão otimistas com o domingo? Eu estou otimista em relação ao resultado. Eu acho que ainda que a gente não consiga ganhar no primeiro turno, a gente vai ganhar essa eleição. Então, em relação ao resultado, eu estou otimista, sim. Mas estou muito preocupada, porque eu não acho... eu passei 3 meses no Brasil agora, né? E o que eu vi, o que eu senti no Brasil, eu não acho que os eleitores do Bolsonaro vão pegar essa derrota, pegar o título, guardar na carteira e esperar mais 4 anos. Eu acho que tem um potencial, não de todos, obviamente, mas tem um núcleo mais radicalizado e que está muito seguro de que são maioria, estão muito seduzidos por essa ideia de que são maioria e muito convencidos da fraude e tal. Então, estou muito preocupada porque eu acho que tem um potencial de dar merda muito grande. Eu sempre falo com o Jamil, a gente não precisa de ter 50 milhões de alucinados, basta um maluco, né? Na verdade. Jamil. Eu estou preocupado pelo pós-eleição. Eu tenho um pouco de preocupação em relação a como vai ser essa reconstrução, pelo seguinte, e isso é um dado, não é uma esperança ou não. 2023 vai ser um ano horrível para o mundo. Tá? Então, Por quê, hein, Jamil? Todas as projeções econômicas apontam para uma recessão. Anteontem, a diretora-geral da OMC, aqui em Genebra, disse que o mundo, ela falou tranquilamente, o mundo está à beira de uma recessão. Uma recessão vai significar que vão comprar menos commodities brasileiras. Vai significar menos fluxo de investimento para o Brasil. Vai significar vários outros problemas geopolíticos. Essa guerra não vai acabar a semana que vem. Se eventualmente a gente ficar sem fertilizante, vai ter um problema sério de exportação. Não vai ser, 2023 não vai ser um ano fácil. Só para você ter uma ideia, no último dado da OCDE de segunda-feira, mostrava que a taxa de crescimento da economia mundial para 2023 vai ser 1/3 da de 2022. Então, no mundo. Então, 2023 vai ser um ano ruim para o mundo. E aí, como é que se reconstrói num ano ruim? Entendeu? Não é que o próximo ano está esperando a gente com um boom econômico, com fluxos de investimento, etc. Mesmo se a gente mudar de governo, mesmo se a gente ajeitar a casa, não é que o mundo vai receber a gente de braço aberto, porque o mundo vai estar quebrado. Então, é uma situação super complicada para 2023, para um governo que tem que chegar e dizer: comigo vai ser muito melhor. Vai ser, uau, como é que vai ser muito melhor se para o mundo vai ser muito pior?
né? Então, tudo isso vai acontecer em 2023. Eu não estou aqui falando que vai ser um caos, etc., porque a gente sabe que nós temos a magia de, por exemplo, em 2008, 2009, quando o mundo quebrava, o Brasil conseguiu crescer antes de todo mundo. Então, ok, vamos ver de que forma isso vai jogar, mas não vai ser evidente esse crescimento, não vai ser evidente a melhoria de vida em 2023 da população. E aí a pergunta, se essa melhoria de vida não vier com alguma rapidez, o que é que vai acontecer com todo esse caldo nebuloso que tem hoje o Brasil? Então, eu estou preocupado por tudo isso. Enfim, desculpa por terminar assim. Não, imagina. Eu tenho visto vantagens no pessimismo, sabe? O pessimismo, pelo menos, você pode sempre se surpreender positivamente. Não, mas calma. Eu não sou, a Juliana sabe disso, eu não sou pessimista. Mas eu fui buscar os números do CDE, do Banco Mundial, do FMI, da OMC. Essas são todas as projeções de todos os organismos financeiros internacionais, todos os bancos também. Então, o que me preocupa é que não tem. A gente está num sentido contrário. A gente está procurando a alegria quando o mundo está vindo num trem extremamente nebuloso. Então, essa é a minha preocupação. Mas, insisto, não é pessimismo. Inclusive, porque a Juliana sabe disso, porque eu já falei isso antes. Tem aquela tese de que. Não, mas para domingo, você acha que. Não, para domingo, não, ganha. Eu acho que se é no primeiro turno ou não, vai depender se vai chover, se vai ter ônibus para ir no local de votação, se as pessoas vão entender que precisa votar, se uma parte dos indecisos. Tem um monte de fatores ali para saber se é primeiro turno ou não é. Mas vamos colocar de outro jeito. Ter uma eleição em que hoje 50% dos eleitores dizem não a isso é já algo muito substancial. Por quê? Porque nos Estados Unidos, com tudo que o Trump representou, ele bateu na trave. Né? Então, enfim. O Rui Abreu está ponderando aqui com você, e eu ia até ponderar também. Pelo menos para o mundo ocidental, a projeção de crescimento da China para 2023 é de 4,5%. Será que, porque o Brasil vende para a China, será que não vai ser melhor para o Brasil do que para a Europa, por exemplo? Vou dar uma notícia. A China estava crescendo 8% a 9%. Ela vai crescer metade. Então, é mais do que na pandemia, mas a China ela ainda precisa crescer a uma taxa muito superior à dos países ricos. Então, não adianta a gente comparar. França cresceu 2%, a Alemanha cresceu 2% e a China cresceu 4%. Então a China cresceu o dobro? Não. Não é essa a comparação. E eu entendo, 4% é bom, é claro que é bom, qualquer país gostaria de crescer 4%, mas eu não sei se é suficiente. O Paulo Antônio Rickli manda aqui um superchat falando: acabei de voltar da carreata do Lula aqui em Balsas, Maranhão. Garanto para vocês, Lula no primeiro turno. Todas as senhoras, jovens, moças, meninas, velhinhas saem na rua para saudar fazendo o L de Lula. É Nordeste, né? Que legal. Bom, para a gente terminar aqui, todo mundo que vem no programa, vocês já sabem que trazem dicas culturais para vocês. Vou começar pelo Jamil, não sei se vocês sabem, mas o Jamil também é músico, toca flauta transversal. Eu peguei uma foto dele, ó, ele tocando aí, e ele indicou, de fato, para vocês 2 músicas. A primeira delas é Saudade das Selvas Brasileiras, que está no álbum do Nelson Freire, brasileiro, Vila Lobos and Friends. Esse está no Spotify, se vocês quiserem ouvir, e a canção que ele indica é Saudade das Selvas Brasileiras. Por que você indicou essa música, Jamil? O título, que na verdade é a tradução em música dessa palavra que a gente passou aqui essa noite falando, saudade. Né? Então, o Vila Lobos tinha uma capacidade muito linda. Um dia eu vou fazer o que ele fez, não de escrever, não de compor, mas ele percorreu o Brasil para escutar. É espetacular o que ele fez, né? Ele percorreu o Brasil escutando sons e tentou colocar um pouco na música dele. Então, essa obra, especificamente, é espetacular, porque você escuta por onde ele passava. Isso é muito bonito. Essa é uma delas.
Você sabe que eu entrevistei o Safatli aqui, ele também é músico, e ele falou assim: nossa, eu deveria ter escolhido a música. Você também acha isso, Jamil? Se eu tivesse a capacidade, provavelmente, mas eu não tenho. Então, eu até ia te corrigir, eu não sou músico, eu toco flauta, é diferente. Outra que o Jamil indicou para vocês é uma carta em forma de música. Né? Eu peguei a capa da partitura, mas também tem, se vocês procurarem aí no Spotify, da Cecília Chaminade. Tem a capinha aí, né Gui? Olha aí. Chaminade, concertino para flauta e piano. Por que você indicou essa música? Olha, antes de falar isso, me deu até arrepio, porque essa era a capa da música que eu justamente estudava por semanas e semanas. Acho que eu não vejo essa capa há uns 30 anos. É muito impressionante vê-la de novo. Exatamente. Achei certinho, então, né? Perfeitamente. É o seguinte, Cécile Chaminade era uma compositora francesa, brilhante, mas por ser mulher no século XVIII e compositora, não tinha mesmo destaque dos seus, né, colegas, Debussy e tantos outros. E, sinceramente, é espetacular. E ela escreve esse concertino, que, na verdade, é uma carta, que eu não sei para quem ela endereçou, mas sempre que eu coloco, eu escuto a Juliana escrevendo. Ai, que fofo! É uma convocação e ela fica indignada. Provavelmente a pessoa que ela tinha escrito a carta não estava querendo levantar do sofá, como a Juliana disse, e ela cobra a pessoa levantar do sofá e sonhar. Não é levantar do sofá e lutar, é sonhar. Que para levantar também, para sonhar também tem que levantar. Essa é uma carta brilhante, ela termina com uma explosão de amor, essa canção, é muito bonita. Muito legal. E a Juliana também indicou duas coisas para vocês. Uma é um desenho animado, né? De Lili em Paris. A gente tem a capa o pôster. O pôster já é lindo, né? São dos mesmos criadores esqueci agora o nome do desenho japonês. Fala um pouquinho aí para a gente, Juliana, por que você escolheu esse desenho para indicar para a galera aqui? Olha, é uma animação muito linda, é uma produção franco-belga. Eu assisti no cinema com os meus filhos há uns 2 anos, mas tem no streaming aí no Brasil, tem como assistir, que eu dei uma apuradinha. Uhum. E, bom, é ambientado na Belle Époque francesa, é a história de uma menina, que é a de Lily, e para as crianças pequenas, elas podem ficar só com a história de suspense, de mistério e tal, porque a de Lily ela vai investigar o sumiço das meninas na cidade de Paris. As meninas começam a desaparecer, ela vai investigar. Mas o desenho é lindo, visualmente, assim, é maravilhoso e trata de temas de uma maneira muito sutil, mas com a prioridade que eles merecem, de xenofobia, de racismo, de feminismo, todos esses temas que são chamados os temas identitários, que eu sei que tem gente que tem birra com isso, mas eu não, acho que são importantíssimos todos eles. Só quem fala contra o identitarismo é homem branco, né? Já repararam? Porque, gente, nós mulheres, como é que a gente vai ser contra? É impossível. Exatamente. E é muito lindo, e a protagonista é uma menina, é uma garotinha negra imigrante, e ela percorre a Paris da Belle Époque para resolver esse mistério, sendo ajudada por grandes artistas, grandes cientistas e outras personalidades importantes para a cultura ocidental. E eu acho que no momento que a gente está nessa fase de elogio à ignorância, né, de rechaço à ciência, ao conhecimento científico, ao conhecimento formal, eu acho que esse desenho animado é um alento assim, para crianças e adultos. Recomendo muito. Massa. Era Quirico, que eu estava querendo me lembrar o nome. Eu acho que são os mesmos produtores, né? Exatamente, é lindo. E a outra dica da Juliana é um livro do Primo Levi. É Isto um Homem? Saiu aqui pela Roku. Por que você indicou esse livro para a galera? Olha, vou dizer uma coisa para vocês dois.
tudo que eu quero no próximo ano é ter mais tempo para leitura, né? Como as redes roubam espaço da nossa leitura, né, gente? Não tem jeito. É verdade, Sinara. Bom, esse livro é um livro... É engraçado porque no nosso livro eu cito muitos outros livros e autores, né? Eu acho que é assim que eu me movimento pelo mundo. Vou de frase em frase, de livro em livro. Mas esse livro ele não entra no nosso livro, eu não cito ele. Mas ele me acompanhou durante toda a escritura do nosso livro e eu acho que ele é urgente. Eu recomendo ele, primeiro porque ele é um clássico inescapável sobre o tema do Holocausto. E, de novo, eu acho que nesse momento onde a gente está vendo a extrema-direita e o fascismo mostrando os dentes, não só no Brasil, mas no mundo todo, e nesse momento onde os direitos humanos, principalmente, estão sendo tão difamados e a gente tem, como o Jamil bem escreve, tendo que, mais uma vez, reafirmar o óbvio, né? Assim, eu acho que esse livro ele é fundamental, Sinara, porque o Primo Levi ele conta a experiência dele no campo de concentração. Ele basicamente descreve a experiência dele, ele não ajuiza, ele só descreve. E o que ele descreve é terrível. Quando eu comecei a ler esse livro, esse título sempre me mobilizou muito, eu acho muito bom esse título. E eu achava que ele estava se referindo ao prisioneiro, ao judeu, que sofre tanto, é tão massacrado, né? No final das contas, ele vira um trapo de 30 quilos. O processo de desumanização que o prisioneiro passa é tão profundo que eu achava que o título se referisse ao prisioneiro, né? É isso, um homem. Mas quando eu terminei de ler, eu acho que esse título se refere ao Carrasco. Eu acho que essa pergunta é uma pergunta que ela cabe ao Carrasco. Esse homem que infringe tanto sofrimento, tanta humilhação, tanta sacanagem a um outro ser humano semelhante a ele, é para esse homem que a gente tem que perguntar se isso ainda é um homem. Então... Muito legal. Ó, um monte de gente aqui falando que ficou muito contente com a entrevista de vocês, que acalmou o coração. Alexandre de Assis Costa fala que já está seguindo vocês dois no Facebook. Rui Abreu, muito bom, excelente entrevista. Tem gente aqui falando que acalmou o coração. Deixa eu achei aqui. Sônia Murta, entrevista que aquietou meu coração. Obrigada a vocês e um grande abraço de Belo Horizonte. Venusi Pires, gratidão pela entrevista. Posso fazer um convite, Sinara? Claro. Dia 13 de outubro, eu e a Juliana estaremos em Lisboa para lançar o livro em Lisboa, às 18h, na Livraria da Travessa de Lisboa. Dia 13, se tiver alguém aí de Portugal, já tem muito brasileiro em Portugal, então, de repente, aparece alguém, dia 13 de outubro. E no dia 12, um dia antes, em Óbidos, também em Portugal, se não me engano, às 2h, na Livraria de Santiago, também lá. Então, estão convidados todos. Então, dia 13 em Lisboa e em Óbidos, dia 12. 12 em Óbidos, 13 em Lisboa, pessoal de Portugal. Ana Paula fala, Sinara, que entrevista maravilhosa e leve, poderemos ter mais 2 horas de leveza e cultura assim no domingo da Fora, enquanto esperamos a apuração e eleição de Lula. Rosana Laje, excelente papo, muito bom. Amigos, foi um prazerzão. Desculpa aí o atrasado da hora, né? O adiantado da hora, aliás. Vocês vão dormir agora, mas foi maravilhoso conversar com vocês. Ó, o livro dos dois, mostrando mais uma vez ao Brasil com amor. Jamil Chad, Juliana Monteiro, recomendo muito. Grande beijo, bom final de semana e até a vitória domingo.